Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, passando aqui para mais um momento Palavra de Luz, o nosso estudo panorâmico do Evangelho segundo escreveu João. Então hoje nós vamos estar falando João capítulo 3, versículo 22 ao versículo 36. Você pode estar lendo aí na sua Bíblia. Eu quero destacar aqui com vocês o versículo de número 27 e o versículo de número 30 e o versículo de número 36. Versículo 27, versículo 30 e o versículo 36. Versículo 27 diz assim: João respondeu e disse: O homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. No versículo 30, João Batista disse: É necessário que ele, Jesus, cresça e eu diminua. É necessário que ele cresça e eu diminua. No versículo 36 está escrito: Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Do versículo 22 ao versículo 36, aqui nos fala sobre o outro testemunho de João Batista. João Batista, ele foi batizar as pessoas num outro rio, no rio chamado Enom, porque ali havia muitas águas. Já visto que o rio Jordão, as águas haviam baixado, então ele vai para o rio lá de Enom, e ele vai batizar pessoas ali. E alguns dos discípulos de João vai falar que muitas pessoas estavam seguindo Jesus, porque alguns discípulos de João ainda não entendiam qual o propósito da vida de João, que João não era o Messias. João, ele era aquele que veio, João Batista, ele veio para preparar o caminho. Não é o João que escreveu o Evangelho de João, não, é João Batista. Ele veio preparar o caminho para Jesus. Ou seja, ele veio indicar quem é o caminho. Jesus é o caminho. Jesus deve ser seguido. E algumas pessoas estavam achando, na nossa linguagem de hoje, né? Tá perdendo seguidores, tá perdendo seguidores. E vão falar ali com João Batista, que ele estava perdendo seguidores, que muitas pessoas estavam seguindo Jesus. E João Batista disse: Eu não sou o Cristo, eu não sou o Messias. Eu vim para isso mesmo. Ele vai testemunhar Jesus novamente, ele vai falar que nenhum. Aí ele diz no versículo 27 que o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada. Então ele entendia qual era o papel dele, ele sabia muito bem qual era a função dele. Então ele veio para indicar o caminho, que é Jesus. Ele não queria seguidores, ele queria que as pessoas seguissem Jesus. E esse é o verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão, ele aponta para Cristo. O cristão que não aponta para Cristo, ele não pode ser chamado de cristão. E é então interessante a questão da humildade de João Batista, que ele disse também no versículo 30, é necessário que ele cresça, que eu diminua. Então, que nós possamos imitar a nossa fé com a fé de João Batista. Que nós possamos diminuir, que o Senhor venha crescer na nossa vida. As coisas boas que as pessoas possam ver em nós, que nós possamos reconhecer que não é nós, né? Não somos nós, mas é Cristo. É Cristo em nossa vida. Um teólogo uma vez falou: as coisas boas que você vê em mim é Cristo, mas as coisas ruins que você vê sou eu mesmo. Então, que nós possamos também pensar dessa forma. Em nós, humanamente falando, não existe nada de bom. O que tem de bom em nós é Cristo. As coisas boas que sobressaem de nós não vêm de nós mesmos, mas vêm do Senhor. É necessário que Ele cresça e que nós venhamos diminuir.
Existem pessoas que querem sempre estar em destaque, pessoas que querem a glória para si, mas a glória não é nossa, a glória é de Deus. A alegria pode ser nossa, nós nos alegramos quando as pessoas veem alguma coisa de bom em nós, mas a glória é de Deus. No versículo 36, aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Então, quem crê em Jesus tem a salvação. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida. É o que nós chamamos de a morte eterna. Não tem vida. A vida verdadeira está em Jesus. Quem não tem Jesus vive... as suas funções vitais estão funcionando, mas espiritualmente falando, ele não está vivendo de fato nessa terra, pois a vida verdadeira está em Jesus. Então, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Para que a ira de Deus venha a sair sobre a nossa vida, é necessário nós nos voltarmos para Jesus, pois, haja visto, Jesus morreu na cruz por nós. Jesus, ele ressuscitou e ele passou pela cruz, não passou em vão, passou por causa de mim e por causa de você, para que nós pudéssemos ser salvos. Somos salvos mediante a fé, a obediência em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Esse foi mais um estudo panorâmico do Evangelho segundo escreveu João, no nosso momento Palavra de Luz. Até a próxima, se Deus assim nos permitir.